O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vamos cantar a nós descei divina luz? A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei, acendei o amor de Jesus. Em nossas almas, em nossas almas acendei, acendei o amor de Jesus. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não tenhas medo, encontraste graça diante de Deus. Quando nós escutamos essa expressão cheia de graça, a primeira coisa que nós temos que recordar é que em Nossa Senhora tem todas as virtudes necessárias para alcançar o céu. Por que Maria é a cheia de graça? A expressão cheia de graça é para dizer que ela passou por esta vida sem nunca experimentar o pecado que é a ausência da graça.
não por mérito dela, mas porque Deus quis que o seu Filho, que é santo, 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 fosse gerado em um ventre que também é santo, 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 cheia de graça. Quando nós celebramos uma festa em honra a Nossa Senhora, hoje celebrando a novena de Nossa Senhora Aparecida, mas celebrando também neste dia Nossa Senhora do Rosário, nós temos que ter algumas verdades guardadas no coração. A primeira verdade é: os filhos fazem o que vê os pais fazendo. Os filhos fazem o que vê a mãe fazendo. Então, se nós somos aqueles que repetimos, fazemos os mesmos gestos e sinais que a nossa mãe, qual que é o primeiro convite da palavra de Deus quando nós celebramos uma festa em honra a Nossa Senhora? Olhar para nossa mãe, fixar o olhar nela. Quando nós olhamos para Maria, nós vamos contemplar inúmeras virtudes. Maria é a cheia de graça? Sim. Maria é a mãe do Senhor? Sim. Maria é a imaculada? É aquela que nunca experimentou o pecado? Sim. Maria é a sempre virgem, antes, durante e depois? Sim. Maria é a mãe da humildade? Sim. Maria é a mãe da obediência? Sim. Maria é a mãe do silêncio? Sim. Nós olhamos para Nossa Senhora e podemos contemplar inúmeras virtudes. Mas qual é a maior virtude de Maria? Qual é a maior virtude da nossa mãe, digna de ser acolhida, desejada e imitada por nós? A maior virtude de Maria não é ter sido escolhida a mãe de Deus, ser a mãe do Salvador, ser a mãe da humildade, a sempre virgem, a cheia de graça. Não é. A maior virtude de Nossa Senhora, meus irmãos, foi passar por esta vida sem nunca dizer um não para Deus. Todas as outras virtudes da Virgem Maria são consequências desta primeira virtude, que é de ser totalmente dócil, deixar ser conduzida. Ainda que em muitos momentos nem compreenda o que Deus quer, ainda que em muitos momentos se sinta pequena ou se acha indigna de ser a mãe do Senhor, porque Maria também teve medo. Senhor, como se dará tudo isso? Como vai acontecer? Ainda que muitas vezes, sem compreender tudo da vontade de Deus, Maria nos ensina a dizer sempre sim, deixar ser conduzido. Quando nós celebramos uma novena em honra a Nossa Senhora, a primeira virtude que nós temos que desejar, possuir, ter no coração, é de sermos dóceis à vontade de Deus. Meus irmãos, isso é tão sagrado, isso é tão profundo. Por exemplo, quantas vezes nós vamos olhar Jesus dizer assim: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais. Jesus dizia também: se alguém quiser entrar no reino dos céus, tem que se fazer como criança. Jesus dizia também: quem não se fizer como criança, não entrará no reino dos céus. Por quê? Por que Jesus insiste tanto em nos tratar e querer que nós sejamos crianças? Às vezes, quando nós escutamos essa palavra, corremos o risco de não compreendê-la.
O ser criança para Deus não é por causa da inocência, da pureza ou da simplicidade de uma criança. Não é isso. Porque a inocência, a pureza e a simplicidade, uma criança pode perder. Alguém pode roubar a inocência e a pureza de uma criança. Mas tem algo que é a identidade de uma criança que ninguém rouba, ninguém tira. Tem algo que identifica uma criança, que faz ela justamente ser criança, que é o quê? A necessidade de cuidados. Uma criança, se você não cuida, ela coloca o dedo numa tomada. Uma criança, se você não cuida, ela coloca o dedo em um ferro quente. A criança é totalmente dependente de cuidados. A criança precisa todos os dias ser conduzida, orientada, guiada pelos seus pais. De tal forma que quando Jesus dizia, se alguém quiser entrar no reino, tem que se fazer como criança, qual que é o desejo de Deus para nós? Que nós sejamos totalmente dependentes do cuidado dele, deixar ser conduzido. Qual que é a maior virtude de Maria? Passar por esta vida, deixando sempre ser conduzida. Em outras palavras, Maria soube viver como criança para Deus. Hoje nós vamos guardar esta palavra no coração. Senhor, se os filhos fazem a mesma coisa que vê a mãe fazendo, e a grande virtude da minha mãe foi passar por esta vida, dizendo sempre sim, deixando ser conduzida, orientada, que eu também, Senhor, posso me permitir ser conduzido e orientado por Ti. Ainda que muitas vezes eu não compreenda, ainda que muitas vezes eu ache que a vontade de Deus é muito maior do que aquilo que eu posso oferecer, que eu possa deixar ser conduzido por Deus, assim como uma criança e a Virgem Maria foi conduzida. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.